O Ministério da Defesa recorreu contra o Gilmar e se descobriu, né? Ainda não sei, os artigos dos códigos a que eles apelaram não estão claros, mas eu sei quais são. Eu vou contar aqui para você. E vou falar da barbaridade em curso. Vai lá. Como você disse aqui ontem, Reinaldo, o Ministério da Defesa enviou uma representação à Procuradoria-Geral da República contra a declaração do ministro Gilmar Mendes, dada no último sábado. Na notícia de fato, o ministro Fernando Azevedo e Silva usa como argumentos artigos da Lei de Segurança Nacional e do Código Penal Militar, que em alguns casos podem alcançar civis. A PGR vai agora avaliar a representação e decidir se o caso deve seguir ou se vai arquivá-lo. Não, vamos lá. Eu fui atrás, né? Como é que é? Lei de Segurança Nacional para o Gilmar Mendes, Código Penal Militar para o Gilmar Mendes. Então vamos ver, na Lei de Segurança Nacional, a única coisa possível ali, embora absurda, seria o inciso 2 do artigo 23. O Gilmar estaria incitando a animosidade entre as Forças Armadas e a sociedade. No Código Penal Militar, só lembrando que uma disposição do artigo 9º do Código Penal Militar permite que civis possam eventualmente ser processados pelo Código Penal Militar. E o artigo 219 do Código Penal Militar trata da difamação das Forças Armadas. Então Gilmar estaria difamando as Forças Armadas. Certamente recorreram a isso. Olha, isso é de um ridículo tão atroz, né, que obviamente vai chegar ao Procurador-Geral, o Procurador-Geral vai ler o que o Gilmar disse, e o Gilmar dizendo assim, o Exército não pode se associar, na verdade foi isso que ele disse, acaba se associando ao genocídio, não disse acaba promovendo o genocídio. E como eu disse ontem aqui, onde não há dolo não há crime. Será que o ministro falou isso para degradar as Forças Armadas? Obviamente não. Não foi. Agora, os senhores militares conhecem o próprio código? Aliás, o Código Penal Militar é gigantesco, tem acho 421 artigos. Sabiam que o Código Penal Militar pune genocídio? E que a definição de genocídio do Código Penal Militar é muito parecida com a do Tribunal Penal Internacional? Também não está ligada à ideia de destruição de uma etnia apenas. Sabia que o Código Penal Militar pune quem facilita a expansão de pandemia? E aí pode pegar tanto civil quanto militar. Já que o artigo 9º do Código Penal Militar permite que um civil seja processado segundo o Código Penal Militar. Vocês ensandeceram. Nós estamos vivendo uma era em que os senhores militares decidiram, depois daquele malfadado tweet do general Vilas Boas, quando comandante do Exército, às vésperas da votação do habeas corpus para o Lula, acho que em abril de 2018, em que soou ali uma espécie de ameaça ao Supremo, aí os militares tomaram gosto. E é importante que fique claro uma coisa, eu cansei dessa história porque ela é falsa, chega de mentira. Havia uma certa consideração de que os militares, eles continham Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro seria o destrambelhado e os militares seriam a força de contenção. Não. Não estão atuando como força de contenção. Não é verdade. Infelizmente, eles deram amparo esse tempo todo ao discurso extremista do Bolsonaro. E agora a mesma coisa. Obviamente o ministro não acusou o Exército de promover o genocídio.
Obviamente ele usou genocídio ali como uma hipérbole, uma figura de retórica para chamar atenção para a gravidade do caso, embora não precisasse. Porque o que está em curso no Brasil, segundo o Tribunal Penal Internacional, não segundo o Reinaldo Azevedo, é genocídio. Ah, mas lá fala que é intencional, tem que ser intencional. As políticas do Ministério da Saúde são políticas intencionais. Eles só gastaram 12 bilhões de 40 intencionalmente. Só enviaram uma percentagem mínima da ordem de 15% dos kits de UTI para os estados intencionalmente. Só não fizeram uma campanha em favor do distanciamento social intencionalmente. O nosso ministro da Saúde participou intencionalmente de um protesto contra o Supremo e contra o Congresso, em razão das restrições impostas pelo próprio Supremo, também pelo Congresso e pelos estados, para conter a pandemia. Tudo isso é intencional. E tudo isso tem consequência. Em 3 semanas, talvez um pouquinho mais, vamos ver, serão 100 mil mortos oficiais, fora as subnotificações. Ô, meu querido, você precisa de quantas milhares de mortos para ter um genocídio? Que hoje não se restringe mais o conceito à morte de ao extermínio de uma etnia ou à tentativa de extermínio. Não precisa nem mesmo haver o assassínio em massa. E aí, começou essa história, basta que alguém reaja e logo começa, está falando dos militares, está falando dos militares, tem de pedir desculpa, não tem de pedir desculpa nada, tem de pedir desculpa a quem está aplicando essa política desastrada. Estes é que tem que pedir desculpas. Isso me lembra, Fábio Cuba, o zagueiro bruto que quebra a perna do outro e ergue a mão e grita falta. Não. Ainda bem que existem pessoas corajosas no Brasil e o Gilmar Mendes não é conhecido pela sua covardia. Começou um recua, ele diz, não recuo não. Não recuo porque não ofendi as Forças Armadas. Na verdade, defendeu as Forças Armadas. E o Augusto Aras, obviamente, vai arquivar esta porcaria que tem a ousadia de apelar à Lei de Segurança Nacional e ao Código Penal Militar. Então, militares vêm atuar como governo, o que já é um absurdo. Militares da ativa, atuando como governantes, e querem processar um ministro do Supremo com base no Código Penal Militar. Você vem fazer política e não aceita uma crítica política, é isso? Sai da caserna, vem fazer política e a hora de reagir apela à caserna? Esse senhor general tem de sair do ministério e ir para a reserva imediatamente. E o convite vivo que faço em defesa das Forças Armadas, porque as Forças Armadas brasileiras sobreviverão a essa geração que está aí de generais. Vocês não são donos do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro é nosso, dos brasileiros. Nós, a democracia, escolhemos, nós, os democratas, escolhemos botar farda num pedaço da sociedade. Vocês nos representam. Nós garantimos a existência de vocês, não é o contrário. É assim que as Forças Armadas são entendidas. Vocês não são donos das Forças Armadas. Vocês são ocupantes transitórios,
de uma instituição regular e permanente. Que parte vocês não entenderam desse negócio? E não podem estar no lugar errado. Gostei do que eu falei, viu? Gostei muito, aliás. Teve um telefonema aí? Teve, Reinaldo, mas antes do telefonema, eu pesquisei aqui rapidinho, você citou o tweet do general Vilas Boas, dia 3 de abril de 2018, tá? Tá aí. Né? Aquele tweet, cuidado, não sei o quê. E eles tomaram gosto. Qualquer coisa, vai um general e fica falando, e fica fazendo ameaça, e fica, toma cuidado, toma cuidado. Toma cuidado com o quê? Vocês não estão conseguindo cuidar da Amazônia. Daqui a pouco nós vamos sofrer sanções. E agora não aceitam crítica? Se não, toma cuidado, que vai dar golpe? Não é isso? No outro dia o Brasil amanhece e é o quê? É uma ditadura militar na América Latina. Dura quanto? Liderada por quem? Quem é que vai ter interlocução lá fora? É preciso ter senso de ridículo, tá faltando. Teve um telefonema, é isso? Isso, Reinaldo. No meio dessa crise, o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, telefonou hoje para o ministro Gilmar Mendes do Supremo. Segundo informa a colunista Mônica Bergamo, da Folha, aqui da Band News FM, o militar foi orientado pelo presidente Jair Bolsonaro a buscar um diálogo com o magistrado. Tanto Gilmar como Pazuello confirmam a conversa e dizem que ela foi cordial. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, não houve um pedido de desculpas e Pazuello teria colocado à disposição do ministro todas as informações da pasta referentes ao enfrentamento à pandemia. Acho ótimo ter colocado as informações da pasta. Também o Jair Bolsonaro falou com o Gilmar Mendes, não sei o que e tal. Então, assim, esse negócio, você fica criando calor pro noticiário e depois telefona, conversa. Acho ótimo que converse. Agora, as informações necessárias, elas estão dadas. Estamos caminhando para 80 mil mortos até o fim de semana. E os kits de UTI não chegaram. E o dinheiro tem dificuldade para ser liberado. Tem um substituto para o Pazuello em vista? Como é que é? Quando é que é? É isso, Reinaldo. O Pazuello completou hoje 2 meses à frente do Ministério da Saúde. Que né? bonito, né? Já ficou mais que o dobro do que o antigo titular, Nelson Teich. Mas ele está com dias contados, pelo menos é o que se especula. Segundo informa o jornal Estado de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro vai começar a avaliar candidatos para substituir o general assim que ele se recuperar completamente da Covid-19 e sair da quarentena. Ele, Bolsonaro, né? A ideia é que o sucessor seja alguém ligado de fato à área de saúde. O vice-presidente Hamilton Mourão falou algo nesse sentido. Em entrevista à Globo News ontem, o vice-presidente disse que aspas, tudo indica que Bolsonaro substituirá Pazuello na saúde em um momento próximo. Então. E aí, mas de qualquer modo, o Bolsonaro foi às redes sociais dizer que o Pazuello é um predestinado. Predestinado, e olha, ligar a ideia de predestinação ao ministério quando há 70, hoje deve passar de 73 mil mortos, sei lá quanto, com uma atuação tão desastrada, realmente é do balacobaco. E numa audiência na Câmara dos Deputados, nesta quarta, 15 opositores do governo Jair Bolsonaro e lideranças indígenas repetiram que há um genocídio das comunidades indígenas e o número de mortos entre índios é brutalmente superior àquele que há entre quando a gente considera os demais estratos da população, até mesmo os estratos dos negros, que têm uma mortandade muito superior à dos brancos. Né? E os bolsonaristas, claro, eles se aproveitaram dessa coisa aí do Gilmar e tal, dizendo, tá vendo, quando é do lado deles, eles falam, eles querem garantir a liberdade de expressão, quando é do lado de cá, não, vocês estão confundindo tudo, como sempre, vocês não entenderam nada. É que o ministro efetivamente não cometeu crime nenhum. Agora, um monte de vocês nas redes sociais cometem crimes. Crimes que devem ser punidos. Né?